Eu falava, Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo e eu quero ter o sinal do batismo com dom de línguas. Eu quero isso. Eu via vários testemunhos de pessoas. Eu falo, não, eu quero buscar o Espírito Santo. Eu quero. Só que eu cresci na igreja, cara. Tipo assim, eu com 7 anos de idade, eu rabalaba da molecadinha. Você é batizado? Eu falei, não, só sei imitar. Sou fluente. Eu sou fluente, mas na zona norte do céu. E aí eu falava, e aí eu ficava com esse negócio, coisa da minha cabeça, já sei e tal. E eu comecei a buscar muito, assim. Eu comecei a orar, comecei a ler. Foi um choque. Poxa, obrigado Diante do Trono, obrigado Ana Paula Valadão, porque eu tive um encontro nas canções, assim. Eu lembro que foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus ouvindo um disco. Eu tava num carro. Qual era? Você lembra? E era, se eu não me engano, eu não lembro se era o Exaltado ou se era o Águas Purificadoras. Okay. Eu acho que era o Águas Purificadoras. Eu falava, minha mãe falou, mãe, não faz sentido, isso aqui é um plástico. Eu tô sentindo aqueles negócios da igreja. Sério? Dos cultos. E ela falava, filha, porque ela começou a me explicar sobre aquilo. E aí eu lembro que eu peguei o encarte e tinha todos os versículos bíblicos de cada canção. Puxa, isso aqui foi uma maravilha na minha vida. Olha que louco. Cara, eu mergulhei na minha vida com Jesus na Bíblia. As canções eu já conhecia, então eu comecei a ler os textos que testificavam aquela composição. Então eu fazia devocionais, estudos em cima daquilo. Só que chegou o dia, meses se passaram e eu não fui batizado com o dom de línguas. Eu falei, quer saber? Fui no culto de mulheres na minha igreja. Fui no culto de mulheres, sentei lá no fundo. Falei, Jesus, eu só vim agradecer e falar obrigado. Foi um tempo interessante, mas eu vou voltar para aquela minha vida de zoeira. E eu fiz tudo, parei com tudo, abri mão de tudo e eu só queria uma coisa, essa uma coisa o Senhor não me deu. Então, obrigado. E fui pra casa, cara. Realmente era uma despedida da minha caminhada, da minha curta caminhada pessoal com o Senhor. Só que antes de dormir, eu comecei a agradecer por mais coisas. Falei, não, obrigado também, porque aquele dia aconteceu. Obrigado. E eu dormi agradecendo. E 3h15 da madrugada eu acordei com meu joelho queimando. E aí eu reparei que eu tava no meio do meu quarto, no carpete, de joelhos. E eu só falava em língua estranha e eu não conseguia falar português e aquilo foi uma loucura pra mim, assim. Eu lembro que naquela semana eu fui 5 horas da manhã pra minha igreja, antes de ir pra escola, era caminho, eu era filho do pastor, eu tinha chave. 5 horas da manhã eu comecei a ir pra igreja orar e eu lembro que um dia eu peguei um violão, virei ele de costa e cantava tocando violão, batendo atrás, porque eu não sabia tocar violão. E ali eu tive uma visão, o Senhor me deu uma visão que eu estava conduzindo uma igreja em adoração. E eu tirava aquele microfone e eu começava a pregar e eu tinha 14 anos de idade. Eu levantei, que eu tinha ido pro chão naquela experiência. E a hora que eu levantei, falei, Senhor, se é o Senhor, me dá um sinal. Eu peguei o violão e comecei a tocar, cara. Meus dedos iam sozinhos nos acordes. Foi assim que eu aprendi a tocar. Tá bem, cara. Não, foi exatamente isso. Eu nunca tive uma aula, nunca foi ninguém que me ensinou, olha, esse dedo aqui você põe aqui. Meus dedos foram nos acordes. E foram 4 notas, eu falo que foram 4 notas, as outras 100 e pouca eu fui aprender. Entendi.